É sempre bom buscar inspiração. Então nesse vídeo aqui eu vou mostrar alguns livros aí que eu gosto muito de estar sempre dando uma revisada neles, sempre lendo alguma coisinha, sempre indo muito na biblioteca da minha cidade e para pegar uns livros lá e aprender um pouquinho mais. Muito prazer, meu nome é Wilker Carvalho. Esse canal aqui foi feito para a gente falar sobre fotografia, que é um assunto que eu gosto bastante. É algo que eu já tenho feito há um tempo aí, tem mais ou menos uns 2 anos e pouquinho aí. Eu sempre gosto de falar isso para deixar bem claro que eu não sou nenhum mestre, não. Como diz o nosso amigo lá do Fotografia para Iniciantes, né? Os fotógrafos da montanha, né? Os grandes fotógrafos que têm 30, 40, 50 anos de carreira. Não é o meu caso ainda, né? Como eu disse, eu gosto muito de buscar inspiração. E uma coisa que a fotografia me fez fazer novamente é voltar para a biblioteca. Coisa que fazia muito tempo que eu não frequentava, não ia. Quando eu estudava, muito tempo atrás, eu até tinha minha carteirinha lá na biblioteca. Gostava de pegar alguns livros para ler. Mas era uma coisa meio sem objetivo, né? Bem aleatória. Pegava coisas assim meio que não tinha um segmento certinho. E na época também não tinha muito interesse de aprender uma coisa relevante, né? Que é o caso da fotografia hoje. Quando eu falo assim de aprender de graça, de valorizar as ferramentas que a gente tem na internet, eu não estou nem aqui de longe mesmo tentando desmerecer os fotógrafos profissionais, as pessoas que fazem faculdade, os caras que estudam, que fazem curso. Se você puder, tiver condições de fazer, eu mesmo tenho vontade de fazer um curso profissionalizante de fotografia, tenho vontade de estudar sério mesmo, ter um professor e tal. Eu tenho muita vontade, se um dia eu tiver condições eu vou fazer. Mas como muita gente aqui no Brasil é duro, não tem grana, a gente precisa improvisar, a gente precisa ter uma vontade muito grande de aprender e usar as ferramentas que a gente tem disponível, que no caso é a internet e também a biblioteca. Eu fui dar uma volta numa cidade próxima aqui da gente, aqui de Altinópolis, uma cidade chamada Ribeirão Preto, né? Você que é da região que sabe do que eu tô falando, mas você que não é, eu fui nessa cidade dar uma volta, passear lá, levei meu celular e enquanto o pessoal da minha família estava lá fazendo compra, eu peguei o celular e saí ali no centro da cidade para fazer algumas fotografias, que eu gosto bastante de fotografia de rua, apesar de ser uma coisa que todo mundo acha meio simplório, né? Uma bobagem, né? Não, é muito gostoso fazer fotografia de rua, tem um peso artístico muito grande se você tiver um bom olhar, e é para isso que eu recomendo ler livros e procurar fotógrafos. Eu fui num sebo, uma daquelas livrarias que vendem livros que ninguém quer mais, né? Que vendem revistas antigas, que tudo é muito baratinho ali, você compra livros por R$20 e acha de tudo quanto é coisa lá. Eu entrei lá para dar uma garimpada sobre coisas de fotografia. E a moça que trabalha nesse sebo lá, ela me levou para uma parte escondida lá desse sebo e onde ficavam os livros, as revistas. E eu fiquei um tempão lá procurando. E aí eu encontrei esse livrinho aqui, caído lá no fundo da prateleira. Não sei se está dando pra vocês ver direito aqui. Tá meio pegando um reflexo aqui, né? Na capa aqui tem um cachorrinho. O nome desse livro é Os Verdadeiros Cães de Raça. É um livro sobre os vira-latas, né? Aqui, ó. Os Verdadeiros Cães de Raça, vira-latas. Então, nesse livro aqui é um livro do publicitário Tiago Ferigoli. E eu, de início, já quis comprar esse livrinho aqui por causa disso aqui, ó. Porque esse aqui eu não vou mostrar a pessoa aqui, porque pode ser uma coisa bastante pessoal. Mas olha lá, tem uma dedicatória para a pessoa. Na época que ele fez o livro, fez o lançamento, um amigo dele foi lá comprar o livro, né? E ele fez, o fotógrafo fez uma dedicatória aqui, olha aqui que legal, ó, muito legal. E eu gostei muito porque tem um valor, né, sentimental nesse livro. Sobre o que fala esse livro, ó, retratos de cãezinhos de rua, olha que bonitinho, ó. Depois eu vou ver se consigo colocar uma foto aí mais detalhada do livro.
E do lado da foto do retrato dos cachorrinhos, tem uma frase, ó. No caso, esse aqui tá falando assim, ó: controlamos tudo em nossa vida, mas não a oportunidade. Aí tem frase lá: sonhamos, sim, mas quase sempre são pesadelos. Olha lá o cachorrinho aqui. Vamos ver aqui mais outro retrato aqui, ó. Outro cachorrinho, olha que bonitinho. Eu achei muito, muito, muito legal. E aí você olha a foto desses cachorros, desses cães, né, que são os verdadeiros cães de raça, como diz aqui no livro. E você acaba se identificando porque você sempre olha e fala: nossa, parece que eu já vi esse cachorrinho em algum lugar. Porque eles são tão comuns, né? A raça... parece que o olhar deles, a aparência dele é tão comum, né? Que a gente acha que existem os mesmos cães em todo lugar, né? Olha lá, nós e você buscamos os mesmos direitos, o da sobrevivência. Muito legal, né? Então é um livrinho que eu indico, mas é difícil de encontrar esse livro porque eu acredito que ele foi feito numa tiragem bem curta. E ele foi um livro patrocinado pela Pedigree, que é uma ação para adoção de cães, né, para conscientização das pessoas em não maltratar os animais, né? Até ultimamente teve um caso aí de um cachorrinho, né, que foi morto aí, não sei, parece que foi morto a pauladas, né, num supermercado muito conhecido aí do Brasil. Então, depois de toda essa comoção aí, o pessoal parece que voltou um pouquinho o olhar para os animaizinhos de rua. Lá onde eu trabalho mesmo tem bastante cachorrinho lá de rua, tem uns 5 cachorros lá mais ou menos. E a gente tem um apreço por eles muito grande. Então, quando você pega esse tipo de livro, como esse aqui dos vira-latas, você acaba encontrando inspiração para fazer alguns trabalhos também, para postar lá no seu feed, no Instagram, alguma foto, um retrato de um cachorrinho, no Facebook, fazer alguma coisa que venha a trazer reflexão para as pessoas. Na biblioteca da minha cidade, eu gosto demais de ir lá, porque eu fico um tempão lá olhando, prateleira por prateleira, procurando algum livro que seja do tema que eu gosto. E o que eu tô agora é esse aqui do Andreas Feininger. Eu até mostrei a capa dele esses dias no vídeo passado e não pude falar muito sobre ele porque eu tava muito nervoso, tava falando meio depressa, com medo de acabar a bateria. Apesar de que esse vídeo aqui vai ficar grandão, que já passou dos 8 minutos, mas depois a gente dá uma editada aí. Esse fotógrafo, ele é especializado em fotografia de rua. Ele é uma das referências aí da fotografia urbana. Ele tá entre aí os 6 melhores fotógrafos do mundo, né? Segundo alguns especialistas. Inclusive um deles está aqui no livro, fala que esse Andreas Feininger, ele é um dos melhores fotógrafos do mundo. Ele também é referência no fotojornalismo, né? Várias fotografias dele. Ele já teve um trabalho muito grande na revista, muito famosa, na revista americana chamada Life. E ele ficou famoso mesmo, o seu trabalho ficou muito famoso depois que ele fez a fotografia de Nova York em 1940, que é o tema do livro, né? Nova York em 1940. E aqui tem muita coisa boa, muita coisa que inspira mesmo você a querer fotografar. E ele era... O Andreas Feininger, ele já é falecido. Ele morreu aos 95 anos, em 1999. Ele era judeu, né? Ele era filho de um grande pintor nacionalizado nos Estados Unidos, o pintor Lionel Feininger, que era muito famoso também, considerado um dos monstros da pintura. Feininger, ele começou fazendo curso de marcenaria, depois ele tentou fazer arquitetura, ele concluiu esses cursos, tentou até trabalhar como arquiteto, mas no fim das contas ele pegou uma câmera da mãe dele e resolveu fazer fotografia de arquitetura. No começo ele não gostou muito do resultado, não. Até pegou alguns grandes fotógrafos, até pegou alguns dos grandes professores da escola Bauhaus, que o pai dele era um dos fundadores da escola Bauhaus. E o pai dele também deu aula lá, ele estudou com grandes nomes do desenho, da arte, né? Ele teve uma formação muito boa. E ele não gostou muito do resultado da fotografia dele no início, né? Ele até tentou imprimir um estilo próprio ali no começo, mas ele não conseguia. Tentou mais um tempo trabalhar como arquiteto e sem sucesso. Por fim, ele foi pegando ali uns
Por fim, ele foi pegando uns freelancers ali de fotografia, foi se dedicando cada vez mais, até ter uma cronologia bem rápida dele aqui, que ele frequentou em 1922 escolas em Berlim, Weimar. Ele fez estágio como marceneiro na Bauhaus, como eu já falei. Depois, em 1938, ele mudou para Estocolmo, onde ele conheceu a esposa dele, a Gertrude. Ele tentou, já falei aqui que ele tentou trabalhar como arquiteto, mas não deu certo. Ele migrou para Nova York, que o pai dele tinha nacionalidade lá. A família dele foi para Nova York de início porque eles estavam fugindo da perseguição nazista. Eles tentaram lá viver, né, no nacionalsocialismo, mas era tudo muito complicado, muito difícil, né? Ainda mais eles que trabalhavam com arte sofriam muita censura, e fugindo, né, desses problemas com os nazistas, eles foram para os Estados Unidos. Até teve um tempo que ele precisou trabalhar, ele precisou se alistar nas Forças Armadas, ele precisou trabalhar no Exército, e ele também trabalhou com fotografia lá, né, sendo ali um porta-voz ali das imagens, né, de alguma coisa que era feita a respeito de material bélico, essas coisas assim. Depois que ele foi para Nova York, ele trabalhou numa agência chamada Black Star. Depois de um tempo, ele foi para a revista Life, onde ele fez realmente a carreira dele. Trabalhou muitos anos na revista Life, né? Ele também publicou vários livros. Ele também tem um trabalho artístico que ele andava pela praia pegando conchas, e ele ficou estudando o formato das conchas, e ele criou umas lentes que ele conseguia ampliar de uma forma assim absurda, fazia a fotografia macro, vamos dizer assim, de uma maneira incrível. E também ele fotografava essas conchas de uma forma totalmente artística, com uma sombra, uma luz toda trabalhada, muito bonito. Então, esse fotógrafo, se você tiver a oportunidade um dia de ir, você que é aqui da minha cidade, for na biblioteca, procure o livro do Andreas Feininger. Esses livros, como eu já peguei vários sobre o assunto, eles estão meio que próximos um do outro lá na biblioteca. Então você vai lá, fala com a Ana, né, Ana, abraço, e pega lá com ela esses livros para você ler. Se você não é da minha cidade, dê uma pesquisada na internet, tem esses livros para vender no Mercado Livre, é bem baratinho mesmo, coisa ali, eu acredito que uns R$65. Se você garimpar bem, você acha até por menos. Então é sempre bom estar motivado, é legal usar conteúdo na internet, pegar o conteúdo meio mastigadinho, é legal, mas é muito mais legal você procurar, ir a fundo. No caso do Andreas Feininger mesmo, no YouTube não tem praticamente nada em português sobre ele. Tudo ou em alemão, ou em francês, ou em inglês. Então não tem absolutamente nada dele em português. Quando você for resolver aí ler, né, procurar motivação, procurar se inspirar, você compra um bloquinho de anotações, compra um livrinho para você, compra um caderninho, né, para você anotar algumas coisas, né? Que aí você vai pegando aquele monte de livro e às vezes você lê, aí você trabalha, você faz outras coisas e você acaba esquecendo o que leu. Então é bom você estar sempre anotando o que você lê, as partes principais, coisas que é importante você saber. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, espero que você tenha se sentido um pouco mais motivado, tá? Vai ficar aqui na descrição o meu Instagram para você ver as minhas fotografias lá. Eu vou estar sempre colocando coisas novas, vou estar sempre fazendo coisas aqui para inspirar você a começar a fotografar, se você tiver interesse, né? Conhecer um pouquinho mais da arte da fotografia, assim como eu estou conhecendo, e a gente vai acabar crescendo junto aí e, né, fazendo alguma coisa, tornando um hobby ou às vezes uma profissão, a gente não sabe, né? Então, até um próximo vídeo. Muito obrigado, tchau!